Olá! Quais são as principais metas e desafios dos países da América do Sul para este ano? Quem responde é a secretária executiva da Unasul, María Emma Mejía. Es el momento de la oportunidad de América del Sur, en particular hablo yo, pero de Latinoamérica. E você vai ver mais. Homens ao Mar. A Marinha do Brasil debate no Senado o seu plano para dar segurança ao pré-sal. O pré-sal, nós poderíamos falar que é a cereja do bolo. E o bolo é o Brasil. Homens de prontidão, surto de febre aftosa no Paraguai, põe em ação o exército no controle das fronteiras. A região do Mercosul é uma região produtora de carnes e exportadora para todo o mundo. Monami, chegada de milhares de refugiados haitianos faz o Brasil fechar a fronteira aos imigrantes. Entre o Haiti, a República Dominicana, o Panamá, o Equador e o Peru até a chegada do Brasil, essas pessoas, de novo, seguem sendo exploradas. No bloco cultural, uma exposição mostra a influência dos barcos na construção da cultura brasileira. E você ainda confere a diversidade musical africana e a saga do documentário no país de Sansaruê, que completa 40 anos. Não sobra terra, tempo nem dinheiro para se cuidar da lavoura de subsistência. E ao longo do programa, você acompanha um ensaio fotográfico de Silvio Schmidt sobre Viena, a capital da Áustria. O trânsito de turistas entre o Brasil e a Guiana não mais exigirá vistos consulares. A apresentação do passaporte dará direito a uma estada de até 90 dias. A medida aprovada pelo Senado Federal é válida também para viagens a negócio. Entretanto, ao contrário dos países do Mercosul, onde basta apresentar a carteira de identidade, para a Guiana, o passaporte ainda se faz necessário. E já está pronta a ponte sobre o rio Oiapoque, interligando a Guiana Francesa ao Amapá. Só faltam as instalações aduaneiras. A ponte custou 75 milhões de reais, pagos pelo Brasil e França. O Brasil endurece o tratamento com os imigrantes haitianos. Mais de 4.000 haitianos entraram no Brasil. Amazonas, Rondônia e Acre são as principais portas de entrada. Até agora, os haitianos recebiam tratamento migratório semelhante aos de refugiados. O volume de pessoas colocou em xeque a capacidade em lidar com o problema. Por isso, agora, só quem tiver vistos emitidos no Haiti poderá entrar. E a embaixada limitará em 100 vistos por mês. A situação nos estados é grave, principalmente no Acre, que pede socorro à União. O Senado Federal também analisa as consequências da migração dos haitianos. O Haiti é um dos países mais pobres da América Latina e desde 2010 a situação ficou ainda pior. Primeiro com o terremoto, que em janeiro daquele ano atingiu mais de 3 milhões de pessoas e deixou milhares de desabrigados. A tragédia criou condições para uma epidemia de cólera que assolou a nação meses depois. A miséria extrema estimulou os haitianos a tentarem a sorte em outros países, principalmente o Brasil. Esses haitianos não são pessoas discriminadas, não são pessoas perseguidas em seu país. São pessoas que saem do Haiti por dificuldades econômicas, porque sofreram danos de magnitude incalculável, causados pelo terremoto e causados pela crise de todo tipo, humanitária, econômica, que se seguiu ao terremoto. Milhares de haitianos imigraram ilegalmente para o Brasil. Eles contam com a ajuda de coiotes, criminosos que cobram em média $2.000 por pessoa e entram em solo brasileiro através de rotas que passam por países como Peru, Equador e Bolívia. 4.300 haitianos estão no Amazonas, 4.000 no Acre e cerca de 150 em Rondônia. O governo do Acre tem conseguido alimentação de manhã, à tarde e à noite para esses haitianos, mas os recursos são finitos e o governo do Acre está pedindo socorro e espera que o governo federal, a partir dessa audiência que a gente realizou aqui na Comissão de Relações Exteriores, haja uma mobilização interministerial. A ajuda humanitária oferecida aos imigrantes ilegais foi elogiada pelo representante da
ONU. O governo do Brasil está fazendo o que seja possível, sobretudo a nível local. As autoridades lá têm feito um trabalho extraordinário. A presidente Dilma determinou que os órgãos federais assumam a questão dos haitianos. Um dos pontos fundamentais para o sucesso da política governamental é acolher os haitianos, mas ao mesmo tempo desestimular a imigração por meios ilegais. Possamos combater os que fazem a parte ilegal do tráfico ilegal de pessoas que estão fazendo entre o Haiti, a República Dominicana, o Panamá, o Equador e o Peru até a chegada do Brasil. Essas pessoas, de novo, seguem sendo exploradas. Nós temos que conjugar esses fatores. Otorgar uma política humanitária que permita ao haitiano vir ao Brasil, melhor se capacitar para poder retornar àquele país e ajudar num programa de reconstrução nacional. O drama dos haitianos que estão ilegalmente no Brasil trouxe à tona outra questão: a necessidade de atualizar a lei de imigração brasileira. Ela foi sancionada em 1980 e tem um caráter muito mais punitivo do que de direitos humanos. Em 2005, o Ministério da Justiça enviou ao Congresso um projeto de lei para mudar a lei de imigração e adequá-la à realidade brasileira. A matéria, que está sob análise da Câmara dos Deputados, traz avanços. Criando um sistema inteligente de vistos, que permitiria a vinda ao Brasil, por exemplo, do investidor estrangeiro, do pequeno e médio investidor, que hoje não tem esse acesso. Os aposentados, são quase aqueles turistas permanentes, que não são de vistos que ajudam o Brasil a se desenvolver e mantém também essa tradição nossa de bem receber os estrangeiros e, enfim, permitir que eles nos ajudem na construção de um país cada vez mais forte, cada vez mais sólido. Crise internacional. Portugal estima que entre 100 e 120 mil portugueses deixaram o país, expulsos pela crise econômica. Depois da Suíça e da França, o Brasil aparece como o terceiro destino preferido pelos emigrantes lusitanos. E para afastar a crise, o Mercosul lança mão da tecnologia para estimular o comércio intrarregional. A mais nova ferramenta da integração é uma escola virtual. O alvo principal do projeto são as micro e pequenas empresas, que poderão se capacitar para exportar produtos e serviços para os países do Mercosul, além de trocar experiências. Para elas saberem usar as ferramentas digitais do e-comércio, para que elas disputem esse mercado da América do Sul e, a partir do domínio dessas ferramentas, disputem o mercado mundial. Mas ela pode ser ampliada para qualquer área de atuação. Para tomadores de decisão, para pequenos empreendedores da área, para produtores rurais. Então, é uma estrutura que pode ser inicialmente usada com foco no comércio eletrônico, mas posteriormente beneficia todas as áreas de conhecimento dos países e futuramente da América Latina. A escola virtual vai oferecer 30 cursos, entre eles como fazer negócios pela internet, marketing em redes sociais e comunidades virtuais, mercados eletrônicos e canais alternativos de venda na rede. O projeto é desenvolvido com o apoio da União Europeia, que contribui com 7 milhões de euros. O Mercosul entra com 2 milhões e 600 mil euros. É fundamental, neste momento, que a sociedade da informação se desenvolva e se projete em toda a região. Isso é importante como um fator de agregação do próprio Mercosul, um fator de desenvolvimento do Mercosul e também para a União Europeia, já que o Mercosul se constitui como um mercado muito interessante e muito importante para a nossa parte do mundo. A escola virtual do Mercosul pode ser acessada no endereço que você confere na tela. E as Cataratas do Iguaçu foram escolhidas para fazer parte do seleto grupo das 7 novas maravilhas do mundo. A votação aconteceu pela internet e a classificação final deve ser anunciada nas próximas semanas. Ao lado da Amazônia, as Cataratas do Iguaçu, um conjunto de 275 quedas d'água, foram escolhidas como uma das 7 novas maravilhas do mundo. A escolha se deu por meio de votação internacional via internet. Para enfrentar 26 outros concorrentes, Brasil e Argentina somaram forças na campanha, que contou com projeção aberta de filmes nas principais cidades dos dois países, como esta na cúpula do Museu da República em Brasília. Então essa importância não é só para o Paraná, para o Brasil. Nós temos hoje, em Foz do Iguaçu, o segundo maior parque hoteleiro do Brasil.
só perdemos para a cidade do Rio de Janeiro. E então o fluxo de turista em Foz do Iguaçu é muito grande. E a divulgação de sendo a Cataratas uma das 7 maravilhas da natureza do planeta, isso claro que vai acarretar num melhor e num maior investimento para o turismo. Além de fomentar o turismo, nós esperamos que desperte o governo. O governo tem que ter olhos para Foz do Iguaçu. Não é um patrimônio do município, é um patrimônio da humanidade. A responsabilidade pelos serviços que devem ser oferecidos aos turistas, a responsabilidade pela qualidade de vida na Tríplice Fronteira, não é apenas do município, do Estado, é também da União. O Senegal é o 4º país africano a aderir ao programa Mais Alimentos África, promovido pelo Brasil. Ele vai receber $400 mil em transferência de tecnologia de agricultura familiar. Moçambique, Gana e Zimbábue já fazem parte do programa. Para os 3 países serão repassados cerca de $500 milhões em financiamentos. O combate à febre aftosa colocou o Exército Brasileiro de prontidão na fronteira com o Paraguai. Do Paraná ao Mato Grosso, a vigilância na fronteira é intensa, para que a doença não entre no Brasil e afete o comércio internacional de carne. Reunidos em Brasília, os países sul-americanos decidiram acabar com a febre aftosa na região até 2020. O combate à febre aftosa na América do Sul é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. A América do Sul tem um dos maiores rebanhos comerciais do mundo. São mais de 300 milhões de cabeças de gado, carne consumida tanto no continente quanto em outros países. A importância econômica do setor chama a atenção para as regras sanitárias que pretendem acabar com doenças como a febre aftosa, alvo de constante esforço dos governos. Nós trabalhávamos até antes da década de 90 com centenas a milhares de casos de febre aftosa no país. Foi possível, considerando as estratégias adotadas de forma coordenada pelos países, por essas comissões existentes, bem como uma ferramenta essencial num processo de erradicação, que é a vacina, nós conseguimos alcançar números bastante reduzidos de ocorrência da doença no território. No fim de 2011, um foco no Paraguai reacendeu o sinal amarelo no continente. Antes disso, o país estava livre da aftosa, mas ainda vacinava o gado. O que ha ocorrido ha sido um erro, um problema, mas é um dos programas que funciona bem. No está exento este tipo de errores, un error humano, material de implementación que, en fin, ocurre, vuelvo a decir, ha ocurrido en otros países, ahora ha ocurrido en Paraguay, pero no es por falta de recursos. Esa zona está siendo revacunada y bueno, creemos que con todas las medidas que se han tomado, eso va a ser solucionado a la brevedad y sobre todo nuestro país va a poder de nuevo reincorporar carne al mercado exterior. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Uruguai, membros do Conselho Agropecuário do Sul, saíram em socorro ao vizinho com recursos técnicos e financeiros. Com o Exército, quando for preciso, com a defesa permanente, com a ação com os estados, isso para nós é fundamental. Apenas o governo brasileiro já investiu cerca de 4 milhões de reais em operações nas fronteiras com o Paraguai para evitar que a doença se espalhe, sem contar o que gastaram os estados brasileiros vizinhos. Nós observamos que há que ser aportado maiores recursos federais, principalmente com uma visão estratégica de colaborar com países que não têm tantos recursos como o Brasil. Para a Organização Internacional de Saúde Animal, a febre aftosa é uma doença de países não desenvolvidos e demonstra a ineficácia dos controles sanitários locais. Exige uma estratégia conjunta dos países para combatê-la. A aftosa não é um problema de um país, não tem fronteiras, é um problema regional e, como tal, todos os países têm que estar ali onde é o foco da aftosa. Nós temos planos
regionais, planos hemisféricos, que têm que ser cumpridos. E para isso, há que ser erradicada a doença de toda a América do Sul, de todo o continente americano. Ou qualquer ocorrência de um foco de febre aftosa vai ter problema em todos os países. Portanto, o trabalho que está sendo feito agora no Paraguai, por intermédio do Comitê Veterinário Permanente do Mercosul, cuja presidência está sob responsabilidade do Brasil, é de que possamos identificar as fragilidades ocorridas naquele episódio e propor às autoridades do Paraguai melhorias no seu sistema de vigilância, no seu sistema veterinário oficial, no sistema de vacinação, para que eles possam não só recuperar o status de livre da doença perante a OIE, mas que seguramente a enfermidade, o vírus não esteja circulando naquele país e não tenhamos surpresas futuras. Tuvimos capacidad regional de enfrentar una crisis con una respuesta sanitaria que fortalece la posición argentina ante terceros mercados. Queda da produção de leite, perda de peso, crescimento retardado, menos reprodução e até a morte. Esses são os efeitos da febre aftosa nos animais, mas a doença atinge também a economia. Compromete a venda de carne e de produtos derivados, tanto no mercado nacional quanto no exterior. A região do Mercosul é uma região produtora de carnes e exportadora para todo mundo. E exatamente por conta da existência e da ocorrência da febre aftosa aqui ou ali, de quando em vez, nós temos dificuldades para exportar o nosso produto para a Europa, para a Ásia e para a América do Norte. Às vezes a demora na tomada de decisão provoca um prejuízo muito grande, não só para o país, não só para a região, mas para todo o Mercosul. Si bien Uruguay hoy por hoy tiene la suerte de estar sin fiebre aftosa, cualquier foco en un país vecino puede desencadenar una crisis regional. Deberíamos tomar políticas de los 4 países a los efectos de que erradicar definitivamente de la región la fiebre aftosa y poder acceder a los mercados más importantes del mundo con nuestras carnes a precios que son diferenciales entre países con aftosa o libres de aftosa con vacunación, igual los precios son menores. No Brasil, o último foco de febre aftosa foi em 2006. A maioria dos estados está livre da doença, mas ainda mantém a vacinação. Apenas Santa Catarina não precisa mais vacinar o gado. Quase todo o Nordeste e parte do Norte são áreas de risco médio. Amazonas, Roraima e Amapá estão em zonas de alto risco, mas o governo quer melhorar esse quadro. Nós temos até o fim do ano que vem para transformar o Brasil numa região totalmente livre de aftosa com vacinação. No bloco a seguir, você confere os planos das Forças Armadas do Brasil para proteger o pré-sal. A gente volta em 1 minuto.